No começo, eles riram. Quando Jair Bolsonaro indicou Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República, a esquerda, especialmente o PT, tratou o assunto como piada. Vieram os memes, as ironias, as frases prontas. Agora é só administrar a vitória. Bolsonaro acabou de garantir a reeleição do Lula. Só que política não é torcida organizada. E pesquisa eleitoral não responde a meme. 2 meses depois, o riso virou silêncio. E o silêncio virou medo. A mais recente pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas mostra algo que muda completamente o jogo. Empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula em um eventual segundo turno. E é exatamente aqui que começa a verdadeira história que a manchete não explica. Mas antes de entrar fundo nisso, seja muito bem-vindo ao Sociedade Analítica. Aqui, a gente não reage aos fatos. A gente analisa o que está por trás deles. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Fernando Bassar. E sim, eu sou o seu avatar digital. Dito isso, vamos para mais um vídeo aqui no Sociedade Analítica. O que eu quero mostrar para você hoje não está apenas nos números, está nos bastidores, está nas conversas reservadas, está nas decisões silenciosas que estão sendo tomadas agora dentro do Palácio do Planalto. Porque nos bastidores, Lula já admite o medo da derrota. E esse medo tem nome, sobrenome e CEP eleitoral. São Paulo. A confirmação de que Tarcísio de Freitas será candidato à reeleição em São Paulo mudou completamente o tabuleiro nacional. Não é exagero, é matemática eleitoral. O maior colégio eleitoral do país não decide só governador, decide presidente. E é exatamente isso que explica o dilema de Lula em São Paulo. Segundo análises divulgadas inclusive pela CNN, Lula considera crucial lançar um nome forte no estado que, no mínimo, leve a disputa ao segundo turno. Não porque ele acredita em vitória paulista, mas porque ele precisa impedir que Tarcísio ganhe no primeiro turno. Por quê? Porque se Tarcísio liquidar a fatura cedo, ele fica livre. Livre para colocar toda a máquina política de São Paulo a serviço da eleição presidencial. Prefeitos, vereadores, lideranças regionais, estrutura, tempo, mobilização. É a famosa tropa em campo. E isso dá ao candidato da direita, seja Flávio Bolsonaro, Caiado ou Ratinho Júnior, um impulso brutal no segundo turno. É por isso que Lula tem repetido em conversas reservadas uma frase que revela tudo. Se eu errar o candidato em São Paulo, eu perco a reeleição. E aqui entra o problema central do PT hoje. Não há nomes fortes. A primeira opção de Lula é Fernando Haddad. Sim, o atual ministro da Fazenda, aquele que conseguiu levar a eleição paulista ao segundo turno em 2022. Lula insiste em Haddad porque sabe que, mesmo perdendo, ele pode cumprir o papel estratégico de segurar Tarcísio. Mas Haddad resiste. E resiste porque sabe que vai apanhar. Sabe que a rejeição é alta. E principalmente porque queria outro caminho político, como o Senado. Essa resistência já irrita Lula. O plano B, Simone Tebet ou Márcio França. E aqui é preciso ser honesto. Nem dentro do PT há quem acredite que esses nomes tenham chance real contra Tarcísio. E atenção a isso. O objetivo da esquerda em São Paulo não é vencer. É não perder rápido demais. Se você está achando isso surreal, é porque a situação é. Inclusive, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se esse tipo de análise faz sentido para você, já deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar entregando conteúdo que vai além da superfície. Voltando. Enquanto Lula tenta apagar incêndios em São Paulo, do outro lado o cenário começa a se alinhar de forma perigosa para o Planalto. Flávio Bolsonaro cresce nas pesquisas. A rejeição dele cai. A rejeição de Lula sobe. E o empate técnico no segundo turno já aparece. E isso não é opinião, é dado. Em entrevista recente, o diretor do Instituto Paraná Pesquisas foi claro. Entre 90% e 95% dos eleitores que votaram em Jair Bolsonaro migrariam para Flávio Bolsonaro no segundo turno. A rejeição também se transfere, mas há um fator novo e decisivo. Flávio ainda é pouco conhecido pela maioria da população. E, em política, isso pode ser ouro. Pouco conhecido significa potencial de crescimento. Significa capacidade de moldar imagem. Significa falar com o centro. Significa disputar aquele eleitor que rejeita os excessos do passado, mas não aceita o presente. O próprio Instituto aponta que Flávio tem espaço para crescer mais do que Lula exatamente por isso. E aqui entra uma jogada inteligente. O discurso do Bolsonaro moderado. Segundo os analistas, se Flávio conseguir herdar os pontos fortes do pai, base eleitoral, valores, pauta econômica, e suavizar os pontos que geraram rejeição, ele se torna extremamente competitivo. Agora, pensa comigo. Do outro lado, Lula tenta ressuscitar o Lula, paz e amor, enquanto governa de forma cada vez mais radicalizada. A contradição está posta, e o eleitor percebe. Aliás, se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento.
Aqui a gente constrói análise de longo prazo, não espuma de manchete. Se inscreve no Sociedade Analítica. Outro ponto decisivo nessa eleição será a economia real. Não a dos gráficos, não a dos discursos oficiais, mas a do supermercado, do consumo, da vida prática. E as pesquisas são claras. A maioria da população afirma que sua vida financeira não melhorou desde que Lula assumiu. Isso pesa muito. Emprego, inflação, índice, tudo isso vira fumaça se o carrinho do mercado continua caro. Some isso ao desgaste institucional, ao cansaço político e ao surgimento de novos nomes fortes na direita, como Caiado, Zema e Ratinho Júnior, e você tem um cenário que empurra a eleição, inevitavelmente, para um segundo turno extremamente disputado. E nas palavras do próprio diretor do Paraná Pesquisas, se a eleição fosse hoje, seria 52-48. Ele só não disse para quem. Agora junta tudo isso. São Paulo praticamente encaminhado, Minas Gerais sem candidato forte da esquerda, Flávio crescendo, Lula com rejeição alta, economia real pressionando. Aquilo que começou como piada virou um conjunto de fatores desfavoráveis à reeleição. Eles riram no começo. Hoje, fazem contas. E eu vou ser muito sincero com você. Eu estou cada vez mais convicto de que o jogo virou. Não por torcida, não por paixão, mas por leitura fria do cenário. Se esse movimento se mantiver, a eleição será decidida nos detalhes. E detalhe, em política, é onde governos caem. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like e te convido a se inscrever no nosso canal. Aqui, a gente não reage à manchete. A gente analisa os fatos e te conta o que a mídia brasileira comprada não pode te dizer. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Oi! Você ainda tá aí? Se você chegou até aqui, deixa eu falar direto com você, sem roteiro bonito agora. Esse canal é novo. E esse tipo de conteúdo não é fácil de entregar, nem de fazer chegar em mais gente. O algoritmo não gosta de análise longa. Não gosta de contexto, não gosta de quem pensa, mas a gente insiste mesmo assim. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento te fez pensar diferente ou enxergar algo que não aparece na manchete, eu vou te pedir uma ajuda simples e extremamente poderosa. Primeiro, comenta aqui embaixo. Não precisa escrever bonito, pode ser só "cheguei até o final". E isso já diz muito pro YouTube. E melhor ainda, deixa sugestões de pauta. O que você quer que a gente analise aqui? Que tema você sente que ninguém está explicando direito? Segundo, se inscreve no canal, de verdade. Não é número por vaidade. É porque quando você se inscreve, o YouTube entende que esse conteúdo merece continuar existindo. E agora vem o pedido mais importante e mais ignorado. Compartilha esse vídeo, manda no WhatsApp, no grupo da família, no grupo dos amigos, naquele grupo silencioso que só manda bom dia com flor. Joga o link lá, porque é assim que conteúdo fora do script cresce, pessoa por pessoa. Se você acredita que mais gente precisa ouvir análises que vão além da superfície, você faz parte disso agora. Esse canal não cresce sozinho, ele cresce com quem fica até o fim. Então obrigado por estar aqui, de verdade. E se você ainda não comentou, comenta agora. Eu leio tudo. A gente se vê no próximo vídeo.